Professora Érica, ê! Fala, aluno nota 10! Hoje eu vou explicar para você este conteúdo de dízima periódica a pedido de uma inscrita no meu canal. Eu vou ensinar para você dois métodos, um método complexo e um macete de forma rápida e prática. Vamos ao que interessa. Primeiro, você tem que saber o que é a dízima periódica simples. Na dízima periódica simples, a parte decimal forma o período. Mas o que é esse período? Vamos olhar aqui esse exemplo. Eu tenho esta dízima, 0,555. O período é o algarismo que está se repetindo na parte decimal. Primeiro eu vou ensinar o método mais complexo. Como que eu faço para eu encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica simples? Eu vou chamar essa dízima periódica de x, que ficará x igual 0,555. Aqui eu vou ter o que? A minha primeira equação. Agora, eu tenho que procurar um meio para eu eliminar a minha parte decimal. O que é que eu vou fazer para eu eliminar a minha parte decimal? Eu vou multiplicar tanto o primeiro membro desta equação quanto o segundo membro desta equação por 10. Por que que eu vou multiplicar por 10? Porque o meu período, ou seja, o algarismo que está se repetindo é apenas 1. Por isso que eu vou multiplicar ambos os lados por 10. Se fosse dois algarismos que estivessem se repetindo, se fosse dois algarismos que estivessem se repetindo, eu iria multiplicar por 100 em ambos os membros. Se fosse 3, eu iria multiplicar por 1000 em ambos os membros e assim sucessivamente. Então, eu vou repetir novamente aqui essa equação 1, x igual 0,555. Agora, como eu falei, eu vou multiplicar os dois membros por 10, porque apenas um algarismo está se repetindo. Fazendo aqui esta multiplicação, 10 vezes x fica 10x, que será igual 0,55 vezes 10. Eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, aqui ficará 5,55 reticência. Aqui eu tenho o quê? A minha segunda equação. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair a equação 2 menos a equação 1. No primeiro membro, na minha equação 2, eu tenho 10x. Menos, na minha equação 1, no primeiro membro, eu tenho x, que será igual. No segundo membro, na minha equação 2, eu tenho 5,55. Na minha equação 1, no meu segundo membro, eu tenho 0,55. Agora, observe um detalhe. Eu tenho 10x menos x, fica 9x, que será igual. Observe que a minha parte decimal está igual. O 5, ele vai se repetindo de forma infinita, então eu vou simplificar essa parte decimal. Restou o quê? 5 menos 0, ou seja, 9x será igual a 5. Então, qual será a minha fração geratriz? Eu vou repetir aqui, 9x igual a 5. O meu x será igual a 5 sobre 9. Aqui foi o quê? A minha fração geratriz. Agora eu vou ensinar para você um macete, que ele é simples e rápido. Observe que aqui nesta dízima periódica eu tenho a parte inteira, que é o algarismo 0,
E eu tenho a parte decimal, que é o 5, que está se repetindo de forma infinita. Como é que eu faço para eu encontrar a minha fração geratriz quando a minha parte inteira é o algarismo zero? Eu observo o seguinte: qual o algarismo que está se repetindo na parte decimal? O algarismo 5. Então, o 5 será o numerador da fração. Agora, quantos algarismos estão se repetindo? Apenas um algarismo. Se é um algarismo, é a quantidade de 9 que eu irei acrescentar no meu denominador. Como é um número, um algarismo que se repete, eu vou pôr no meu denominador apenas um 9. Observe como é rápido e prático encontrar a fração geratriz utilizando o macete. Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho 23, 58, 58 se repetindo infinitamente. Observe que foi dito que a dízima periódica simples, a parte decimal, forma o período. Mas o que é mesmo o período? É a parte que está se repetindo. Eu vou resolver utilizando o método complexo, depois eu vou fazer utilizando o macete. Eu tenho aqui a letra B, 23,5858. O 58 ele está se repetindo infinitamente. Como que eu faço? Eu vou chamar essa dízima de x, né? O meu x será igual 23,5858, se repetindo aqui infinitamente. Aqui eu tenho a minha primeira equação. O que eu vou fazer? Eu vou observar a minha parte decimal. Quantos algarismos estão se repetindo? 2. Se são 2 algarismos que estão se repetindo, para eu eliminar a minha parte decimal, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar ambos os membros por 100. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte: x igual 23,5858. Eu vou multiplicar os dois lados por 100. Então, aqui ficou 100 vezes x, 100x, que será igual. Aqui eu vou deslocar 2 casas para a direita. Então, aqui, ó, 1, 2, ficará 2.358,58 se repetindo infinitamente. Então, aqui eu tenho o que? A minha segunda equação. Agora, o que eu faço? Eu vou subtrair a equação 2 menos a equação 1. Agora, eu observo. Na minha equação 2, o meu primeiro membro, eu tenho o quê? 100x, que fica 100x menos a minha equação 1, no primeiro membro eu tenho 1x. Então aqui, ó, menos x. Eu não vou colocar o 1, porque você tem que saber que existe esse 1 oculto, que será igual. A minha equação 2, no segundo membro, eu tenho 2.358,58, se repetindo aí, menos. Na minha equação 1, o que eu tenho no meu segundo membro? 23,58, se repetindo infinitamente. 100x menos 1x, eu fico com 99x, que será igual. Aqui, ó, a parte decimal, observe que elas são iguais, então eu posso simplificar. Restou o quê? 2.358 menos 23. 99x será igual. Essa subtração aqui, você pode fazer a continha do lado. 2.358 menos 23. 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. Tem nada para subtrair do 3, eu só conservo. Não tem nada para subtrair do 2, eu só conservo. Então, ficou 2.335. Que o meu x será igual a 2.335 dividido
por 99. Então, qual é a minha fração geratriz? A minha fração geratriz é essa aqui, x é igual a 2.335 sobre 99. Se desse para simplificar, eu faria a simplificação, mas aqui não dá para fazer esta simplificação. Agora, eu vou ensinar como é que eu faço utilizando o macete. Eu observo o seguinte: a minha parte inteira é diferente de zero. Como a minha parte inteira é diferente de zero, eu junto a parte inteira com a parte que se repete e ponho no meu numerador. Então, o meu numerador será 2.358. Só que tem um detalhe: como a parte inteira é diferente de zero, além de eu juntar a parte inteira com a parte que se repete no meu numerador, eu tenho que subtrair da parte inteira, ou seja, da parte que não está se repetindo aqui. Menos 23 sobre... Agora eu observo. Na parte decimal, quantos algarismos estão se repetindo? 2. A quantidade de algarismos que estão se repetindo é a quantidade de 9 que eu irei colocar no meu denominador. Como eu tenho 2 algarismos se repetindo, no meu denominador eu vou ter 2, 9. Então aqui eu tenho o quê? 2.358 menos 23 sobre 99. Que 2.358 menos 23, nós já encontramos que é 2.335. 2.335 sobre 99. Observe como é bem mais rápido e prático resolver utilizando o macete. Como você já viu por meio da letra A, por meio da letra B, eu fiz utilizando os dois métodos, o complexo e o macete. Agora aqui nessa letra C, eu vou resolver utilizando apenas o macete. Aqui eu tenho um detalhe diferente, eu tenho 3,18, 18 está se repetindo de forma infinita. Mas isso aqui é o mesmo que eu ter 3 mais 0,18 se repetindo aqui, ó, de forma infinita. O que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Primeiro, eu vou aqui, ó, repetir o algarismo 3, o sinal de mais. Eu tenho, ó, 0,18. É uma dízima periódica simples que você já aprendeu. Nesse caso aqui, a parte inteira é o que? O algarismo zero. Como é que eu faço para eu encontrar a fração geratriz? Eu observo quais são os algarismos que estão se repetindo na parte decimal. O algarismo 1 e o algarismo 8. Então, eles serão o que? O numerador da minha fração sobre... Quantos algarismos estão se repetindo na parte decimal? 2. Então, a quantidade de algarismos que estão se repetindo na parte decimal é a quantidade de 9 que eu irei colocar no meu denominador dessa fração geratriz. Então, neste caso, ficará 99. Para facilitar o meu cálculo, como aqui você está vendo que nós vamos ter que fazer uma adição de fração, primeiro eu vou simplificar esta fração. O 18 e o 99, eles podem serem divididos por 9, para facilitar o meu cálculo. Esse 3 aqui eu vou só conservar, o sinal de mais também. 18 dividido por 9 é 2 sobre 99 dividido por 9, 11. Então, aqui eu tenho o quê? 3 mais 2 sobre 11 avos. Observe que aqui agora eu vou ter que efetuar o quê? Uma adição de fração. Só lembrando, se você não assistiu meus vídeos sobre adição e subtração de fração e MMC, eu estou deixando aqui no card, na descrição do vídeo, para você clicar e assistir.
Você pode se perguntar, professora, mas aqui eu não estou vendo que eu tenho uma fração. Mas é como se eu tivesse aqui, ó, um oculto, porque 3 dividido por 1 é 3. Então, fica uma fração. Como é que eu faço para eu resolver a adição de fração? A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o MMC. Observe que os meus denominadores são o quê? 1 e 11. Observe que o 11 é divisível por 1. Então, o meu denominador será 11. O que eu faço? Esse 11, que é o meu denominador e o meu MMC, eu vou dividir pelo denominador da fração e o resultado eu multiplico pelo numerador da fração. Ficará da seguinte forma: 11 dividido por 1 é 11, 11 vezes 3 são 33, mais 11 dividido por 11 é 1, 1 vezes 2, 2, que isso é igual 33 mais 2, 35, sobre 11. Se você quisesse fazer por aquele método complexo, para ver se você realmente aprendeu, também vai encontrar esse mesmo valor. Agora nós vamos estudar a dízima periódica composta. Também eu vou ensinar 2 métodos, o complexo e o macete. Como é que eu faço para eu encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta? A primeira coisa que eu tenho que entender é que uma dízima periódica composta, além do período, que o período é a parte que se repete, ele vai ter o quê? Ele vai ter o antiperíodo. O que é o antiperíodo? O antiperíodo vai ser o elemento que é considerado intruso, ou seja, aquele que não está se repetindo na parte decimal. Como é que eu faço para eu encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica utilizando o método complexo? Primeiro, eu vou chamar essa minha dízima periódica de x. X será igual a 0,12. O 2 ele está se repetindo de forma infinita. Aqui eu tenho a minha equação 1. Agora eu observo quantos elementos intrusos estão na minha parte decimal, ou seja, quantos algarismos não estão se repetindo? 1. Se é um algarismo que não está se repetindo, eu tenho que multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro da equação por 10. Se eu tivesse 2 elementos intrusos na parte decimal, eu iria multiplicar por 100, os 2 membros. Se eu tivesse 3 elementos intrusos, eu iria multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Então, eu vou aqui, ó, repetir a minha equação 1, que é x igual 0,12. Aí o 2 está se repetindo infinitamente. O que eu vou fazer? Como eu tenho um elemento intruso, que é o algarismo 1, eu vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 10. Fazendo essa multiplicação, 10 vezes x, eu tenho 10x, que será igual. Aqui, multiplicando por 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, ficará 1,2. O 2 está se repetindo de forma infinita. Aqui eu tenho a minha segunda equação. Agora, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o seguinte, ó. Na equação 1, na parte decimal, eu tinha aqui, ó, 1, 2, aí o 2 se repetindo infinitamente. Na minha equação 2, eu tenho o que na parte decimal? O 2 apenas se repetindo infinitamente. Lá, quando nós estudamos a dízima periódica simples,
Para eu eliminar a parte decimal, o que eu fazia? Eu subtraía a equação 2 menos a equação 1. Só que aqui na dízima periódica composta, além do período, que é a parte decimal que se repete, eu tenho o quê? O antiperíodo, que é o elemento considerado intruso, que não se repete. Nesse caso, eu não vou poder subtrair a equação 2 menos a equação 1. Por quê, professora Érica, que eu não posso? Porque a parte decimal não é igual. Eu só posso fazer essa subtração quando as partes decimais são iguais. Para quê? Para eu eliminar as partes decimais. Então, para eu poder deixar as partes decimais iguais, para eu poder simplificar, o que eu tenho que observar agora? Eu tenho que observar o meu período. O que é o período? São os algarismos que se repetem na parte decimal. Eu tenho quantos algarismos se repetindo na parte decimal? Apenas um. Então, eu vou pegar essa segunda equação e vou multiplicar os dois membros por 10 novamente. Se eu tivesse dois elementos se repetindo na parte decimal, em vez de eu multiplicar por 10, eu ia multiplicar por 100. Se fosse 3, em vez de multiplicar por 100, eu ia multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, eu vou repetir aqui novamente a equação 2, que é 10x igual 1,2. O 2 está se repetindo de forma infinita. Eu vou multiplicar os dois membros por 10. Por quê? Porque só tem um período. Eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque só tem um algarismo se repetindo na parte decimal. 10 vezes 10x, eu fico com 100x. Que será igual, aqui eu tenho 1,22 multiplicado por 10, eu vou deslocar a vírgula, uma casa para a direita, então aqui ficará 12,2, o 2 ele está se repetindo de forma infinita, então aqui neste caso, eu vou ter a minha terceira equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a terceira equação menos a segunda equação. Por que eu vou subtrair a terceira menos a segunda? Porque a parte decimal, elas estão iguais, ou seja, o 2 está se repetindo de forma infinita. Então, eu vou fazer aqui esta subtração. Então, aqui, a minha terceira equação, no primeiro membro, eu tenho o quê? 100x, que vai ficar 100x menos. A minha segunda equação, no primeiro membro, eu tenho 10x, que será igual. A minha terceira equação, no segundo membro, eu tenho 12,2 se repetindo infinitamente, menos. A minha segunda, eu tenho 1,2 se repetindo infinitamente. Observa o seguinte, que aqui, ó, as partes decimais, elas são iguais. O 2, ele está se repetindo de forma infinita, então eu posso simplificar. Aqui eu tenho 100x menos 10x dá 90x, que será igual a 12, que eu simplifiquei a parte decimal, menos 1, porque aqui também eu simplifiquei a parte decimal. 90x será igual a 11. O meu x será igual a 11 sobre 90, que é a minha fração geratriz. Agora eu vou ensinar para você o macete quando eu tenho uma dízima periódica composta. Observe que nesta dízima periódica composta, a parte inteira é o quê? O algarismo zero. Quando é o algarismo zero, como que eu formo o numerador dessa fração geratriz? Eu junto o elemento intruso
com o algarismo que está se repetindo. Neste caso, o elemento intruso é o 1, o que está se repetindo é o 2. Isso será o quê? O numerador da minha fração. Só que, além disso, eu tenho que fazer a subtração no numerador pelo elemento intruso, que neste caso é o número 1. Então, fica 12 menos 1 sobre. Agora, o meu denominador, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é observar quantos algarismos estão se repetindo na parte decimal. Apenas 1. Então, a quantidade de algarismos que se repete na parte decimal é a quantidade de 9 que eu irei colocar no meu denominador. Então, aqui vai ter apenas um 9. Só que na dízima periódica composta, além dos algarismos que se repetem na parte decimal, aparece também o quê? Os antiperíodo, que é o quê? Os elementos intrusos. Neste caso, eu tenho apenas um elemento intruso. A quantidade de elementos intrusos que aparece é a quantidade de zeros que eu irei colocar ao lado do 9 no meu denominador. Como tem um algarismo intruso, eu vou colocar um zero ao lado do 9. Agora aqui fica 12 menos 1, 11, sobre 90. Olha só a quantidade de cálculo que eu fiz usando o método complexo e através do macete. Como é bem simples, bem prático, bem rápido. E chegamos ao mesmo resultado. Vamos agora para o último exemplo. Vou resolver pelo método complexo e depois eu vou fechar com o macete. Aqui, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, eu vou chamar essa dízima periódica de x, que será igual a 1,38181. O 81 está se repetindo infinitamente. Aqui eu tenho a minha primeira equação. Eu tenho que observar o seguinte, eu tenho quantos elementos intrusos na parte decimal? 1, que é o 3. Então, o que eu devo fazer? Eu vou multiplicar a minha equação 1 por 10, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Eu vou repetir aqui a minha equação 1, que é x igual a 1,381, se repetindo aqui de forma infinita. Eu vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 10. 10 vezes x, eu tenho 10x, igual. Aqui eu vou deslocar uma casa decimal para a direita. Eu vou ficar com 13,81 se repetindo de forma infinita. Aqui eu tenho o quê? A minha segunda equação. Como eu falei para vocês, aqui ó, na minha equação 1 tinha ainda o elemento intruso. Na minha equação 2 eu já tenho só a parte... Na minha equação 2, eu tenho apenas o 81 se repetindo. Nesse caso, eu não vou subtrair a equação 2 menos a equação 1, porque eu só posso fazer a subtração se for possível eu eliminar a parte decimal. Como não dá para eu eliminar, porque aqui se trata de uma dízima periódica composta, eu tenho que observar outro detalhe. Eu tenho que olhar para os algarismos que estão se repetindo. Quantos algarismos estão se repetindo na parte decimal? 2. Nesse caso, eu vou multiplicar por quanto? A minha equação 2 por 100. Aqui na letra D, eu multipliquei a equação 2 por quanto? Por 10. Por quê? Porque na parte decimal era só um algarismo que se repetia. Se for um que se repete, multiplica por 10. Se for 2, por 100. Se for 3, por 1000 e assim sucessivamente. Nesse caso, eu vou repetir a minha equação 2, que é 10x igual
13,81 se repetindo de forma infinita. Agora, eu vou multiplicar tanto o primeiro membro por 100, quanto o segundo membro. 100 vezes 10 ficou 1000, x igual. Aqui eu vou deslocar duas casas decimais para a direita, porque é multiplicado por 100. Vai ficar 1.381,81 se repetindo de forma infinita. Nesse caso, eu encontrei minha terceira equação. Olhando para minha terceira equação, quem é que está se repetindo de forma infinita na parte decimal? 81. Na minha segunda equação, também quem está se repetindo de forma infinita é o 81. Nesse caso, eu vou subtrair a terceira equação menos a segunda equação, para quê? Para eu eliminar a parte decimal e encontrar a minha fração geratriz dessa dízima periódica composta. Aqui, ó, observe que no primeiro membro, a minha terceira equação eu tenho 1000x menos, na minha segunda equação, no primeiro membro eu tenho 10x, que será igual. Na minha terceira equação, no segundo membro, eu tenho 1.381,81 se repetindo de forma infinita, menos, na minha segunda equação, no terceiro membro, na minha segunda equação, no segundo membro, eu tenho 13,81 se repetindo de forma infinita. Observe que a parte decimal são iguais, né? Estão se repetindo de forma infinita. Eu posso fazer esta simplificação. 1000x menos 10x fica 990x, que será igual 1.381 menos 13. Aqui eu tenho 990x igual 1.381 menos 13, eu posso fazer a continha aqui, ó. 1.381 menos 13. Observa o seguinte, uma unidade é menor que 3 unidades. O que que eu devo fazer? Eu tenho que tomar uma dezena emprestada para transformar em unidade. Se aqui eu tinha 8 dezenas e eu vou emprestar 1, eu vou ficar com 7. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades, só que eu já tinha uma unidade. 10 unidades mais uma unidade é igual a 11. 11 menos 3 resta 8. 7 menos 1 resta 6. 3 não tem nada para subtrair, eu só conservo. 1 não tem nada para subtrair, eu só conservo. Então, aqui ficou 1.368. O meu x será igual a 1.368 dividido por 990. Se eu somar todos esses algarismos, observa o seguinte, 1 mais 3, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 8, 18. 18 é um número divisível por 9, então eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 9. Dividindo aqui, por 9. 1.368 dividido por 9, eu observo o seguinte, 1 sozinho não dá. Eu junto aqui o 1 com 3 fica 13. 13 por 9 será 1. Porque 1 vezes 9 são 9. Aí aqui, ó, o 3 ele é menor que o 9. O que que eu faço? Eu peço essa uma dezena emprestada e transformo aqui nessa unidade. Aqui ficou 3 unidades, aqui ficou 0. 13 menos 9 resta 4. O 4 é menor que o 9, só que eu posso baixar o 6. 46 por 9 dá 5. 5 vezes 9 são
45. 46 menos 45 restou 1. Aqui eu baixo 8. 18 por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 18 menos 18 restou 0. Então, 1.368 dividido por 9 é igual a 152 sobre 990 dividido por 9. Essa divisão é simples. 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 é 1. Esse zero que estava aqui no meu dividendo, eu acrescento ele onde? No meu quociente. Então, fica 110. Observe que aqui eu sei o seguinte, que todo número terminado em 0, ele é divisível por 2. Eu ainda posso simplificar novamente por 2. Que aqui, 152 dividido por 2, eu encontro 76 sobre 110 dividido por 2, 55. Aqui é o método longo. Agora, eu vou fazer para você, utilizando o macete, para você ver que é tão simples e rápido que aqui nesse quadradinho vai dar de nós resolvermos. Observe o seguinte, que aqui a parte inteira é um algarismo diferente de 0. Quando o algarismo é diferente de 0, como é que eu faço para eu formar o numerador da minha fração geratriz dessa dízima composta? Eu junto todos os algarismos, desde a parte inteira até a parte que se repete. Ficou o quê? 1.381. Eu vou subtrair de quê? Dos algarismos que não se repete. Quais são os algarismos que não se repete? A parte inteira e o elemento intruso na parte decimal. Então, aqui eu vou subtrair de 13 sobre... Agora, como é que eu faço para eu formar o denominador da minha fração geratriz? A primeira coisa que eu tenho que observar é os números que se repetem na parte decimal. Observe que está se repetindo 2 algarismos. Se são 2 algarismos que estão se repetindo, é a quantidade de 9 que eu irei colocar no denominador da minha fração. Então, aqui vai ficar 99. Só que na dízima periódica composta, além do período, que são os algarismos que se repetem na parte decimal, tem o quê? Tem o antiperíodo, que nesse caso o antiperíodo é o chamado elemento intruso, aquele que não se repete, é o 3. Quantos algarismos aqui é considerado intruso? 1. A quantidade de algarismo que é intruso é a quantidade de 0 que eu irei colocar ao lado do 99 no denominador desta fração geratriz. Como é só um elemento intruso, eu vou acrescentar um 0. Aqui eu tenho 1.381 menos 3. Eu não vou perder tempo fazendo cálculo, porque nós já fizemos aqui e encontramos 1.368 sobre 990. Aqui eu fui fazendo por parte. Primeiro eu simplifiquei por 9, que encontrei 152%. Que encontrei 152 sobre 110, depois eu simplifiquei novamente por 2, que encontrei 76 sobre 55. Só que aqui você poderia dividir direto por 18, porque 9 vezes 2 são 18. E nós iríamos encontrar o mesmo resultado, de 76 sobre 55. Aqui é a minha fração geratriz. Observe a quantidade de cálculos que eu fiz utilizando o método complexo. E olha só, utilizando apenas 3 passos de forma rápida e prática, eu chego ao mesmo resultado. Então,
Eu digo para você, na hora de um teste, na hora de um concurso, não perca tempo utilizando o método complexo. Utilize o macete que a professora Érica lhe ensinou, tanto na dízima periódica simples quanto na dízima periódica composta. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.